Os Estados Unidos da América começaram a deportação em massa de russos de volta para sua terra natal. A administração Trump iniciou a expulsão em massa de russos dos Estados Unidos da América, incluindo até mesmo aqueles que pediram asilo político, pois fugiram do país devido ao regime de Putin. Hoje, em Moscou, no aeroporto Domodedovo, já pousou o quarto avião vindo dos Estados Unidos da América, a bordo do qual estavam exclusivamente russos deportados. A pátria suja os recebeu como de costume. O regime de Putin entregou imediatamente convocações de guerra contra a Ucrânia a todos os homens deportados. Aparentemente, entre os deportados estavam tanto solicitantes de asilo nos Estados Unidos da América que tiveram seus pedidos negados, quanto infratores das leis americanas, incluindo aqueles que excederam o prazo de seus vistos. E agora foi informado que, entre as várias dezenas de russos deportados, havia inclusive desertores das Forças Armadas da Federação Russa. Então, em casa, eles estavam esperando ou a prisão ou a guerra. Mas é curioso como, literalmente, algumas semanas atrás, os russos riam abertamente nos comentários do meu vídeo sobre como Trump deportou cerca de 50 ucranianos de volta para a Ucrânia. Mas acabou que os russos estão sendo expulsos dos Estados Unidos da América em uma escala ainda maior. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, na noite de 9 de dezembro, chegou a Moscou um voo com várias dezenas de cidadãos russos deportados dos Estados Unidos. Essa informação foi confirmada por vários veículos, como o New York Times, a Verstka e uma agência. O New York Times escreve que os russos deportados estão sendo enviados em grupos junto com iranianos. Entre os deportados estavam tanto solicitantes de asilo nos Estados Unidos da América, que tiveram seus pedidos negados, quanto pessoas que violaram as leis estaduais, incluindo aqueles que excederam o prazo de seus vistos. Esta já é a quarta deportação desse tipo de russos dos Estados Unidos da América desde o início do governo Donald Trump em janeiro. Os 3 voos de deportação anteriores ocorreram em junho e agosto de 2025 e naquela ocasião, entre as várias dezenas de deportados, havia inclusive desertores das Forças Armadas da Federação Russa. O que os esperava em sua terra natal, acho que todos entendem perfeitamente. Os russos, como na deportação anterior, foram primeiro levados ao Cairo em voo especial do Arizona e depois ficaram na capital egípcia. Os deportados receberam telefones e pertences, depois foram escoltados até o avião com destino a Moscou. Desta vez não houve registros de fuga. No entanto, alguns dos deportados receberam imediatamente convocações para o comissariado militar ao retornarem à Rússia. No aeroporto, agentes do Serviço Federal de Segurança já aguardavam e entregavam as convocações imediatamente. É evidente que agora o regime de Vladimir Putin vai se vingar de todos aqueles russos que deixaram o país, por exemplo, no início da guerra em grande escala, por não apoiarem essa agressão. E, como foi informado, um dos voos de deportação anteriores ocorreu no final de agosto. Em particular, as autoridades dos Estados Unidos da América deportaram do país cerca de 60 cidadãos russos em um único dia, 27 de agosto. Estamos falando de russos que acabaram em prisões de imigração nos Estados Unidos da América, perderam processos para a obtenção de asilo ou escolheram a autodeportação, ou seja, decidiram voltar para a terra natal sem esperar pelo julgamento. E a questão da autodeportação aqui é interessante no contexto de certos chamados liberais russos. Eu ainda vou lembrar deles um pouco mais tarde. Em agosto foi informado que entre os deportados havia várias pessoas que temiam perseguição política em sua terra natal, assim como um ex-militar contra quem foi aberto um processo na Rússia por abandono não autorizado da unidade em Sochi. Aqui estão eles. Ele tentou asilo nos Estados Unidos da América, mas perdeu no tribunal. Além disso, foi informado que durante a conexão no Cairo, alguns russos ainda tentaram mudar de rota para não voltar para Moscou, mas foram gentilmente devolvidos ao voo para Moscou. Funcionários educados de um dos serviços secretos egípcios, exatamente como aqueles chamados de pessoas educadas na Crimeia, foram igualmente educados ao levar esses russos pelo braço e mesmo assim colocá-los no avião para Moscou. Informaram que todos os deportados em Domodedovo foram interrogados por horas sob pressão após uma triagem. O que mais esperar de uma pátria dessas?
Segundo a agência, quase todos os deportados foram pressionados a colaborar com o Ministério do Interior e o Serviço Federal de Segurança. Segundo eles, várias pessoas, incluindo ex-militares, ainda assim foram detidas. Curiosamente, com Donald Trump no poder, os Estados Unidos da América continuam deportando russos regularmente, mesmo em tempos de guerra. Além disso, até mesmo alguns desses russos que estão dentro dos Estados Unidos da América chamam isso de sua, ou seja, a confusão permanece lá, não mudou? Claro, as deportações já aconteciam antes de Donald Trump, mas, como informa o New York Times, antes os deportados podiam mudar o país de destino durante a conexão e não precisavam voltar para Moscou. Agora, isso não é mais permitido. Talvez seja sobre isso que Vitkov e Putin conversaram em Moscou. Além disso, vou citar uma declaração muito interessante da chefe da Organização de Direitos Humanos Russian Seattle for Freedom, Anna Shumova. Com a chegada de Trump, as deportações aumentaram. Todo mês, pelo menos um avião parte para a Rússia. Às vezes, são grupos grandes para os quais são fretados voos charter. E então, Shumova diz que, ao voltarem à Rússia, os deportados passam por interrogatórios de 3 a 4 horas. Quem chega por deportação não pode simplesmente pegar um táxi e sair, como no retorno de uma viagem turística comum. Bem, para finalizar, vou citar mais uma vez a mídia russa Verstka. E normalmente não costumo fuçar nessas mídias russas, mesmo aquelas que se autodenominam liberais, mas aqui é importante mostrar como exatamente os liberais russos se preocupam com seus concidadãos. Então a Verstka escreve: alguns russos que estão sendo deportados dos Estados Unidos da América concordam voluntariamente em retornar à Rússia após uma longa espera pelo status de refugiado em prisões de deportação. Em alguns casos, as pessoas precisam viver nessas prisões por mais de um ano, sem a possibilidade de sair livremente da instituição e ver seus familiares. E eles mesmos aguardam o retorno à pátria. No entanto, há quem seja deportado contra a vontade e na Rússia pode enfrentar perseguição criminal por motivos políticos ou outros. Em julho, ficou conhecido o caso da prisão do ativista de Perm, Leonid Milekin, que foi deportado dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele teve o pedido de asilo político negado e, após retornar à Rússia, foi preso sob acusação de terrorismo. Depois, descobriu-se que Milekin retornou à sua terra natal em um voo comercial, não de deportação. Segundo informações da mídia, ele voluntariamente pediu para ser expulso dos Estados Unidos. E esse episódio realmente me surpreendeu, porque os russos, pelo visto, não aprendem nada mesmo. Anteriormente, lembro que um opositor chamado Alexei Navalny já havia retornado voluntariamente à Rússia. E como tudo isso terminou? Então eu não entendo qual era o plano desse Milekin quando ele pediu aos Estados Unidos para deixá-lo voltar para casa. Realmente não dá para entender qual era o cálculo dele. Amigos, vocês acham este episódio interessante? Se vocês acham o meu trabalho necessário, podem agradecer ao nosso canal do YouTube com uma doação ou uma assinatura paga nas plataformas Patreon, Buy Me Coffee ou se tornando membro no YouTube. Todos os links e dados estão na descrição deste vídeo, lá está escrito: apoiar o canal Alexei Petit. Escolha o formato mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, se cuidem, até mais.